Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei, Senhor, que se acenda em nosso coração a luz do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Padre Rafael Vieira, e hoje eu estou aqui para nós iniciarmos um brevíssimo curso que se chama Pneumoterapia. Mas o que significa isso? O que é esse curso, então? Pneumoterapia é um termo usado pelo Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa Francisco, que outrora já foi pregador também do Papa Bento XVI e também do Papa João Paulo II. Já há alguns anos ele exerce esse ministério. E é uma pessoa voltada aos estudos do Espírito Santo. Por isso, pneumo ou pneuma é uma palavra grega que está muito presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que significa espírito. E terapia, que também é uma palavra que provém do grego teraptikos, que significa aquele que ajuda alguém a se curar. Por isso, pneumoterapia é a cura através do Espírito Santo. Quando nós lemos nos Evangelhos, principalmente em Lucas, no capítulo 6, nós vemos que Jesus, ali dos versículos 17 ao 19, Jesus está andando em missão, principalmente nas regiões de Tiro e Sidônia, e os evangelhos registram para nós que muitas pessoas que tinham doenças, principalmente doenças espirituais, procuravam tocar em Jesus, porque de Jesus saía uma força e essa força fazia com que as pessoas ficassem curadas. Já no capítulo 4 de Lucas nós vemos que o próprio Jesus dizendo assim, que o Espírito está sobre ele para que ele possa fazer o quê? Proclamar a boa nova, libertar aqueles que estão presos, mas principalmente curar aqueles que estão enfermos. E nesse curso nós vamos voltar o nosso olhar para isso, para a pessoa do Espírito Santo, que pode nos curar e quer nos curar. Nós cristãos, infelizmente, acabamos nos esquecendo um pouco disso, principalmente depois do advento da psicologia moderna e das mais variadas terapias alternativas que existem hoje na humanidade. Nós procuramos muito tantos tipos de terapias, procurando os nossos benefícios, e às vezes nós cristãos e cristãs nos esquecemos que Deus cura, que Ele pode nos curar. Por isso, nesse brevíssimo curso de pneumoterapia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar expor ao nosso Deus as nossas fragilidades e enfermidades, para que Ele possa nos curar. Mas quando eu falo de fragilidades e enfermidades, nós cristãos acreditamos que existem dois caminhos de cura, dois caminhos seguros de cura. Primeiro, a ciência, que é a técnica, a medicina, a psicologia, enfim, tudo aquilo que faz parte da construção do homem, que também é um dom de Deus para o benefício humano. Esse é um caminho seguro de cura. E para o cristão, outro caminho seguro de cura é a graça. Então a graça de Deus que age em nós e nos transforma, e nos faz novos e novas, e também opera em nós milagres. Então esses dois caminhos, o caminho da ciência e o caminho da graça. Nesse curso nós não vamos falar do caminho da ciência, justamente porque ele não é a nossa especialidade. Apesar de que nós vamos utilizar muito dos conhecimentos da psicologia, mas aqui o nosso ponto central nesse curso é explorar a vivência da graça de Deus, como diz Santo Tomás de Aquino. Nós sabemos que nós somos enfermos, mas quando nós falamos da palavra enfermidade, nós logo associamos somente as doenças físicas, as doenças biológicas, o câncer, a diabetes, enfim, doenças que são físicas, doenças que são biológicas. Mas nós nos esquecemos, e a palavra de Deus faz questão de nos lembrar disso, que nós somos um todo. E em qualquer doença, seja ela física ou espiritual, nós precisamos olhar para esse todo. Então, na palavra de Deus, no ser humano, geralmente ele é visto em três dimensões.
ele é um só. Nós somos um e não dá para ser dividido, como diz Santo Tomás de Aquino, ele chama isso de unitas multiplex, ou seja, nós somos uma multiplicidade na unidade, nós somos um, mas nós temos dimensões que completam esse todo em nós. E as 3 dimensões básicas que nos é colocada pelas Sagradas Escrituras, primeiro é que o ser humano ele é mente. Então existe todo um aparato mental do ser humano, no qual ele vive, no qual ele pensa, no qual ele é criativo, no qual ele tem as suas ideias, enfim, as suas imaginações. E também existe uma outra dimensão, que é a dimensão que a Bíblia vai chamar de dimensão do coração, e que hoje nós conhecemos como dimensão espiritual, que é a dimensão da vontade, da afetividade, das nossas decisões interiores. Essa é a dimensão dos afetos, dos sentimentos, do coração. Enfim, e nós temos uma dimensão corporal, como São Francisco chama de irmão corpo, né? E essa dimensão corporal, ela não é somente física, mas ela envolve tudo o que nós somos. O coração envolve a mente, então nós somos um. E o que nós vamos fazer? Numa terapia convencional, o que geralmente nós fazemos? Nós vamos até o terapeuta, o psicólogo ou o médico, enfim, e nós expomos o nosso problema para o médico ou para o psicólogo, e quando nós falamos daquilo, nós, de certa forma, já vamos sendo curados, porque nós colocamos para fora, então aquilo nos desafoga. Porém, as raízes da doença ainda acontecem em nós, então o psicólogo, o médico, enfim, o padre vai te indicando caminhos do que você precisa fazer para se curar. Na terapia da graça, na terapia do Espírito Santo, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, existe um tipo de terapia alternativa que há um certo tipo de fundamentação científica que se chama helioterapia. Então, o que a pessoa faz? Ela expõe partes do corpo dela ao sol, e expondo essas partes do corpo dela ao sol, ela pega um determinado tempo do dia de sol, toma sol naquela parte, e aí parece que a sua pele, o seu corpo, ela vai sendo curado de algumas doenças. Isso é uma terapia alternativa comum. O que nós vamos fazer aqui nessa pneumoterapia? Na pneumoterapia nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar essas partes nossas, essas 3 dimensões presentes no ser humano, mente, coração e corpo. Nós vamos pegar essas 3 partes e expor à graça de Deus, ao Espírito Santo, através de oração, para que, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos cure. E como é que nós vamos fazer isso, Padre? Nós vamos fazer isso, primeiro, através da oração, e segundo, nesse curso, nós vamos dar algumas aulas enfocando essas 3 dimensões, dizendo quais são as nossas doenças que precisam ser expostas à graça de Deus. Por quê? Justamente porque nós nos damos conta daquelas doenças que são físicas, porque nós as vemos, as sentimos. Agora, existem doenças que são espirituais, que são da alma, provindas, que acontecem em nós, provindas do pecado original, que essas doenças, às vezes, elas turvam a nossa visão, elas nos dão uma cegueira espiritual, uma mudez espiritual, uma surdez espiritual, e nós não a percebemos. Por isso o Padre quer ajudar você, agora, nesse curso, a expor diante do Espírito Santo essas doenças. E quais são essas doenças que afetam a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo, para que Deus, então, através da força do Espírito Santo, que era liberada por Jesus Cristo, possa ser também liberada em nós. Deus te abençoe, até a próxima aula.